Chegamos então às considerações finais dessa linda, maravilhosa, cheia de lágrimas, jornada de cura das feridas escondidas, a partir da história de José. E foi um momento maravilhoso, né, para mim. Eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam, que me ouviram. Para mim, eu posso me mostrar aqui diante de vocês, vulneráveis a essas mudanças. Foi algo maravilhoso. E ter o compromisso de compartilhar com vocês me evitou de pular o sistema, né? De boicotar e de, às vezes, me esconder de coisas que Deus gostaria de falar comigo. Então, me fez ter disciplina de todos os dias estar aqui com vocês. Então, eu quero muito agradecer por essa jornada juntas, né? Foi maravilhoso, foi muito bom. Um ponto que nós precisamos observar aqui é que quando José ele vai se classificar diante dos seus irmãos, ele vai falar: Eu sou José. Ele vai e ele coloca um ponto muito importante, que a gente não pode esquecer que na hora dessa restauração, quando nós vamos até o outro para restaurar o outro, porque às vezes você é a pessoa que causou o mal. Então, quando você vai até o outro, numa atitude humilde de pedir perdão, às vezes o outro vai tirar a máscara e vai se apresentar. E na hora dele se apresentar, e não fique triste se ele virar para você e falar assim: mas você fez isso e isso comigo. Não fique triste, isso não é uma acusação. Quando José ele fala exatamente: eu sou José, a quem vocês venderam como escravo, ele coloca isso, mas os irmãos dele fizeram várias outras coisas, né? Xingaram, chamaram de sonhador, foram muitas ofensas, mas jogaram no poço e tudo. Mas aí o que mais doeu foi ser vendido, foi a questão do tráfico, né? De colocar o destino dele à deriva e abandonar e nunca mais ver. Então foi algo que para ele foi o que doeu mais. A identificação da dor do outro, ela é importante. Você realmente precisa considerar. Então, quando você for conversar com alguém e a pessoa repetir alguma coisa, não falar, tá vendo? Não perdoou, tá remoendo isso ainda. Peraí, dê atenção. Dê atenção, porque a pessoa, ela já chegou ao ponto de se identificar pela dor. Então, é, só dela estar se abrindo, estar falando sobre a parte que ela já se identifica por a dor, ela está se abrindo para um processo. Vai ter um abraço logo depois, essa confiança já começou a ser reconquistada, vocês já começaram, não desvalorize esse momento por causa disso, amém? Outro ponto importante, Jesus, é, ele é manifesto, né, na história de José. José manifesta Jesus de alguma forma. Jesus é visto aqui. Várias e várias coisas que aconteceram com José também aconteceram com Jesus. Jesus também foi vendido, Jesus também foi traído, foi humilhado, tiveram conspirações, só que Jesus sofreu muito mais, Jesus apanhou, Jesus viu muita coisa. E tido como morto, né? Jesus também morreu, no caso José foi tido como morto ali para o seu pai, como se ele volta à vida, mas Jesus de fato morreu por nós. E eu quero te dizer algo muito importante. O seu valor não é o valor que um abusador deu a você. Você não custa, né, o que te fizeram. O seu valor é o valor daquele que te formou, daquele que te criou, que fez você a imagem dele, a semelhança dele. Exatamente aquilo que o inimigo, Satanás, queria. Ele queria sejamos, vamos ser como ele, queria ser como Deus. Mas Deus escolheu fazer você parecido com ele. Você tem um valor inexplicável para Deus. E a consideração que você precisa fazer é a restauração do seu valor, a restauração da sua história, a restauração da sua vida. Quando você receber de fato o amor de Deus, você não vai imediatamente começar a amar o próximo. O primeiro processo vai ser você também se amar. Você vai passar a amar a Deus e ver que Deus te ama, vai fazer você cuidar muito bem de quem Deus ama, que é você mesmo. Então, isso vai trazer alguns frutos.
Talvez você vai cuidar melhor do seu cabelo, cuidar melhor do seu corpo, da sua pele. Coisas visíveis vão acontecer, mas também é importante você parar para cuidar das suas emoções, dos seus medos que denunciam crenças erradas, tantas outras coisas que precisam ser desenvolvidas, palavras malditas que precisam ser aniquiladas. Eu me lembro de uma situação de uma menina que a mãe teve relacionamento com duas pessoas diferentes no final de semana e engravidou. E ela, sem saber, né, quem de fato era o pai dessas crianças, passado um tempo, ela com essa moça já com 12, 13 anos de idade, querendo conhecer o pai, ela faz um teste de DNA, tem convicção e esse homem então sabe que tem uma filha. Ele passa anos, né, até esse dia, quando essa menina tem de 12 a 13 anos. É, essa mãe leva essa menina até o trabalho do pai, porque essa menina queria muito conhecer o pai. E quando ela vê esse pai tira da carteira duas notas de R$ 10 e entrega para essa menina. Esse pai não estava pronto para a paternidade, ele não exercia paternidade, ele não era pai, ele tem lá suas histórias, mas num momento de constrangimento, de pego de surpresa, ele não foi preparado por essa mulher, para esse encontro, ele tira essas duas notas de 10 e coloca, né, no balcão e tenta entregar. Toma, entrega. Constrangido, pede licença, vai atender um outro cliente. E mesmo emocionado, querendo ter alguma relação, essa foi a reação dele. Foi o que ele fez. Eu acompanhei a mãe durante um período e por isso eu sei de tantos detalhes dessa história. E ali, então, iniciou um processo de restauração de valor, porque essa moça, ela custa muito mais que R$ 20. E eu quero te convidar a refletir onde foi que te deram essa nota. Não importa. Não importa diante de um outro valor. Se alguém chega e te dá um valor exorbitante, você não pode ficar ofendido, gastando tempo ofendido com quem achou que valia menos. Você tem que aproveitar e vender logo, né? E você precisa então se entregar a quem paga mais. E ele pagou exatamente tudo. Foi até a última gota do sangue. Jesus se entregou por inteiro por você. Ele se esvaiu de toda a sua glória para ser pobre, para ser humano, para ser gente, ensinar como ser gente. Eu quero te convidar a vivenciar todo esse projeto de Deus que Ele fez antes de você existir, porque a Bíblia diz que, de acordo, né, com a palavra de Deus, nós somos feitos segundo o seu bom propósito. Deus tinha um plano quando Ele te criou. E eu quero te convidar a fazer perguntas para o Senhor. Perguntar o que o Senhor tinha em mente quando o Senhor me fez. E tira um tempo para ouvir. Talvez Ele não vai te responder naquela hora, nem naquele dia. O seu coração, ele precisa ecoar a sua própria voz fazendo essa pergunta para que ele se expanda e abra para chegar o momento certo de você receber essa resposta. E você pode seguir fazendo outras perguntas, até chegar ao ponto de você perguntar ao Senhor: Pai, o que o Senhor tem para este ano? Qual é o seu propósito para o próximo ano? O que o Senhor tem? E assim você vai ver Deus ser o autor da sua história e fazer você viver uma vida esplendorosa, maravilhosa. E o mundo vai ver você e vai contemplar o Senhor. Você tem as chances, agora são reais. Você tem a chance de ver toda a sua história transformada daqui para frente. Seja bem-vinda a um novo tempo, a um novo você, vivendo uma nova história com Jesus. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Amém.